Olá, meninas e meninos! Como vocês estão se sentindo hoje? Sejam bem-vindos a este canal, Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal, acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram no canal. Nós já somos mais de 1000 inscritos, mais de 1000 pessoas que fazem parte desta comunidade. Então, o meu mais sincero obrigado a todos vocês que fazem parte deste grupo e peço que você convide os seus colegas a também se inscreverem, compartilhe os vídeos e é extremamente importante que você curta os vídeos. Por quê? Porque quando você curte, o YouTube torna o material disponível para outras pessoas. Este canal é um projeto de extensão que eu desenvolvo na universidade onde eu trabalho. Quanto mais pessoas houver integradas a este projeto, mais a universidade consegue cumprir com um de seus propósitos, que é o de fornecer extensão de modo gratuito, quando assim é possível. E este canal é um trabalho gratuito, é possível oferecer às pessoas, especialmente os estudantes de letras, um material complementar para os seus estudos na graduação. Nós estamos nessa temporada falando sobre fonética e fonologia e nesta subtemporada falando sobre fonologia. No vídeo anterior eu falei com você a respeito de sons surdos e sonoros. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma diferença entre vogais e consoantes e dar uma enfatizada mais nas vogais. E no próximo vídeo a gente vai enfatizar um pouco mais as consoantes. Eu quero lembrar para você uma coisa sobre a qual eu falei no vídeo anterior e aqui fica como recordação. Eu só posso atribuir a um som o status de vogal ou consoante a partir do momento em que eu coloco esse som dentro de um contexto. Como assim dentro de um contexto? Dentro de um contexto de uma palavra, preferencialmente estando em uso. Lembre-se do SOCIR, lembre-se do conceito de sistema, lembre-se do conceito de valor. Se você não sabe do que se tratam esses conceitos, volte nos vídeos anteriores, lá na primeira temporada, quando nós falamos sobre as dicotomias. Tem uns vídeos específicos que eu falo sobre isso, principalmente quando eu falo sobre o conceito de língua, na dicotomia língua e fala, para que você recorde o que vem a ser esses termos. Sistema, valor, o que é a relação de solidariedade entre os elementos. Assista também ao vídeo sobre sintagma, em que eu falo bastante sobre isso, para você entender melhor do que se trata. Então eu só posso dizer que um som é vogal ou consoante, lembrando que tem também o glide, tá? O glide que você conhece talvez de modo mais contundente como semivogal. Eu vou usar o termo glide porque é o termo usado pela linguística. Semivogal é o termo mais usado pela gramática, tá? Então eu vou usar o termo mais linguístico que é glide. Então eu só posso categorizar um som como vogal, glide ou consoante se eu situá-lo dentro de um contexto, dentro de uma palavra, preferencialmente uma palavra que esteja sendo utilizada. Isso pela relação de solidariedade dos termos entre si. E por quê? Porque o som pode ser vogal ou glide, pode ser consoante ou semiconsoante. Então, por isso que o contexto é relevante, tá? Então, eu vou começar com você fazendo alguma diferença entre a vogal e a consoante, para você ter um pouco mais de segurança e certeza a respeito do que vem a ser isso, tá? Bom, a primeira grande divisão entre os sons é categorizá-los em vogais e consoantes. Então, dentre o conjunto de sons que existe, aqui nós estamos no campo da fonologia. Fonologia é o estudo do som da língua, e aí a gente está observando o som com significado, por isso a noção de valor, por isso a noção de sistema, por isso a noção de relação de solidariedade entre os termos. Todas essas questões são importantes aqui porque nós estamos no campo da fonologia. Então, fonema é a menor unidade sonora distintiva de uma língua. Dentre os fonemas existentes, a tradição é dividi-los entre esses dois grupos, vogais e consoantes. Então, todos os fonemas que existem, eu posso categorizá-los em dois grupos, o grupo das vogais e o grupo das consoantes. Depois vem os subgrupos. Dentro do grupo das vogais, os sons vocálicos, eu vou ter os glides. Dentro dos sons consonantais, eu vou ter as semiconsoantes. As vogais sempre têm vibração laríngea, são sonoras, não há vogais surdas. Eu falei sobre isso no vídeo anterior, então comentei com você.
No caso das consoantes, eu falei no vídeo anterior sobre o papel das cordas vocais. Então, se você não viu, volte lá e assista o vídeo anterior. No caso das consoantes, elas podem ser surdas ou sonoras. E isso tem a ver com o papel das cordas vocais. Se ocorrer vibração, e no vídeo anterior eu mostrei para você como que a gente faz para perceber a vibração das cordas vocais. Se houver vibração nas consoantes, a consoante é chamada de sonora. Se não houver vibração, ela é chamada de surda. No caso das vogais, sempre haverá vibração. Então, a gente pode dizer que as vogais são todas sonoras. Não existe vogal surda. Agora, isso tem a ver com o que é uma vogal. Você já parou para pensar por que a vogal é chamada de vogal? Eu vou explicar isso na sequência do vídeo. Então, fique aí, não vá embora. Fique grudadinho aí comigo, porque eu vou explicar para você por que vogal chama vogal. Agora, continuando. As consoantes, como eu já disse, podem ou não ter vibração laríngea, ou seja, as cordas vocais podem vibrar ou não podem vibrar. Isso varia, isso depende. As vogais não encontram qualquer obstáculo à passagem do sopro expiratório. Lembre-se que, no caso da nossa língua, ela é uma língua que é falada durante a expiração. Então, como que é o processo? Você está respirando, as suas cordas vocais estão em um momento de repouso. Então, existe uma abertura para que o ar possa entrar e sair dos seus pulmões. Quando você vai falar, o seu cérebro é o gestor disso tudo, então ele vai produzir um total relaxamento da laringe para que, lembra das cartilagens que produzem a abertura e o fechamento das cordas vocais junto com a laringe? Se você não viu isso, volte lá nos vídeos de fonética da parte dos órgãos em que eu falo sobre as cartilagens aritenoides e cricoide. Eu explico isso lá nos vídeos anteriores. Então a laringe relaxa completamente, as cartilagens aritenoides se abrem, você inspira, o pulmão enche de ar. Lembre-se de que o pulmão é o tanque de combustível da fonação e o oxigênio é o combustível propriamente dita. Inspirou, laringe contrai, cartilagem aritenoide fecha a corda vocal. À medida que você vai falando, dependendo do que você for falando, se é vogal, se é consoante, se a consoante é surda ou sonora, é que vai havendo contração e relaxamento da laringe, abertura e fechamento da corda vocal, vibração ou não vibração, dependendo do tipo de som, e isso é a voz. Lembre-se, o som é produzido nas caixas de ressonância. Eu já falei sobre isso também nos vídeos anteriores. Você pode voltar e ver a explicação do que são as caixas de ressonância. Mas, como eu sou muito fofo, muito gentil, muito generoso, muito bonzinho, e é por isso que você está aqui comigo, eu vou lembrar para você o que são as caixas de ressonância. São estruturas da parte do sistema fonatório que produzem a sonoridade da voz. A voz é produzida nas cordas vocais, mas a sonoridade é produzida nas caixas de ressonância. Então são especialmente a faringe, a cavidade bucal, a cavidade nasal, os seios paranasais. Então todas essas estruturas, que não por acaso são ocas, elas produzem a sonoridade da voz. Então é todo esse movimento que vai produzir a sua fala, de modo que nas vogais sempre haverá vibração, nas consoantes haverá ou não haverá vibração. Outra coisa é que, no caso das vogais, não haverá obstáculo e no caso das consoantes haverá obstáculo. E é daí que vem o nome, a terminologia vogal e consoante. Então, o que é uma vogal? Por que vogal chama vogal? Você já parou para pensar nisso? A vogal se chama vogal porque ela não sofre interferência nas cordas vocais. Então, o ar passa livremente pelas cordas vocais. Então, vogal, cordas vocais. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Isso não é super legal? Só porque eu já contei essa maravilha para você, eu já não mereço um like? Então, desce o dedo aí nesse like para mim, por favor, porque isso é importante para que haja engajamento. E é um projeto de extensão este canal, e quanto mais engajamento houver, mais pessoas serão tocadas por este projeto. E é disso que a universidade vive, de pessoas que se satisfazem e que usufruem daquilo que ela oferece. Então,
Uma vogal se chama vogal porque o ar passa livre pela corda vocal. Então acontece o relaxamento da laringe, cartilagens aritenoides abrem e o ar passa livremente com vibração. Se você fizer a sequência sonora A, E, I, O, U, não haverá obstáculo nem das cordas vocais, nem um obstáculo assim mais rigoroso da boca, aqui da parte fonatória. Eu já expliquei para você que o que faz essa diferença sonora entre o A, E, I, O, U é basicamente o que acontece nos lábios, na língua e na mandíbula. É o que acontece nessas estruturas que são todas do sistema fonatório, lábios, mandíbula e língua, é que vai fazer a diferença entre os sons das vogais A, E, I, O, U, mas o ar passa livremente pelas cordas vocais. Então, se eu fizer a sequência ininterrupta A, E, I, O, U, laringe relaxa, cartilagens aritenoides abrem e o ar passa livremente com vibração. Agora, e a consoante? Por que uma consoante chama consoante? Você consegue perceber que aí aparentemente tem duas palavras, com a preposição e soante. Então, uma consoante é algo que tem som. Aí você pode falar assim, ué, mas a vogal não tem som? Tem, mas a lógica é assim. A consoante, esse consoante é o mesmo que você dizer com obstáculo. Então, a grande diferença entre a vogal e a consoante é o obstáculo que existe na consoante. Esse obstáculo faz com que a sonoridade do som consonantal seja muito diferente da sonoridade do som vocálico. Então, uma consoante, além do movimento vibratório ou não vibratório das cordas vocais, porque lembra, as consoantes podem ser surdas ou sonoras. Diferente das vogais, que são sempre sonoras, as consoantes podem ser surdas. Então, além de existir o movimento vibratório nas cordas vocais, elas sofrem uma série de obstáculos aqui nas estruturas fonatórias. Elas têm obstáculos dos lábios, dos dentes, da língua, do véu palatino, da úvula. Então, são muitos obstáculos que as consoantes sofrem. Então, essa estrutura consoante é o mesmo que com obstáculo, com barreira, com impedimento. Então, não é que a vogal não tem som. A vogal tem som. A lógica é que a consoante é um som com obstáculo. Esse soante é o mesmo que obstáculo. Você sabia disso? Que a consoante tem esse nome porque é o som produzido com obstáculo? Essa é a diferença de terminologia. E isso é muito incrível. A forma como a fala das línguas é organizada é muito incrível. Aquela organização consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal é extremamente bem organizada e estruturada justamente para que haja uma sintonia e uma sinfonia muito bem feita na organização falada das línguas. Mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou especificar melhor as vogais, vou explicar melhor por que tem essa organização em consoante, vogal, consoante, vogal. E na sequência eu vou trazer as especificações a respeito das consoantes, para você entender direitinho o que é uma vogal, o que é uma consoante e quais são as diferenças entre uma e outra. Se você tiver gostado desse vídeo, eu peço que você dê um like, compartilhe com seus colegas. Se tiver ficado com dúvidas, pergunte. Eu respondo todas as perguntas e todos os comentários que vocês colocam. Eu nunca deixo vocês no vácuo, tá? Sempre dou atenção a vocês que fazem as questões. Então, obrigado a você que ficou aí até o final. Você já sabe, mas não custa lembrar. Fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor. Lembre-se de que nada é fixo ou permanente. Saúde e paz para você e até o próximo vídeo.